Alguns estão falando, né, de uma nova ordem mundial. E de fato isso vai acontecer porque isso está previsto, né? Nós chegaremos então de todos os lados a termos aí desejos para que haja uma liderança mundial, né? Um governo centralizado. E isso vai acontecer. E chegará o tempo que os Estados Unidos vai fazer uma imagem perseguidora. Agora, esta perseguição, ela vai se dar quando esta nação tentar impor um dia de guarda. O senhor tocou num assunto que já me deixou curioso ali. O senhor falou sobre a imagem da besta. Ao Vaticano. E esta união, que é a união profética, está a passos largos, né? Desde os primeiros encontros entre o peregrino da paz, João Paulo II, e Ronald Reagan. Inclusive, naquela ocasião, quando houve esse primeiro encontro do Papa com Reagan, a revista Time daquele ano publicou uma matéria de capa que trouxe o título The Holy Alliance, a Santa Aliança. Parecia que a revista Time estava lendo o Apocalipse. Ali começaram as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Casa Branca. Essas relações vão se aprofundar cada vez mais e chegará o tempo que os Estados Unidos vai fazer uma imagem perseguidora. Agora, esta perseguição, ela vai se dar quando esta nação tentar impor um dia de guarda. E você sabe que o domingo é o filho do papado. O domingo é uma criação da Igreja Romana. E a gente afirma isso hoje porque a própria Igreja Romana não esconde isso. Se você ler o catecismo, você vai perceber que lá houve uma mudança do sábado para o domingo. Se você ler a encíclica papal do Papa João Paulo II, Dies Domini, né? Ele diz claramente que a igreja estabeleceu esse dia em homenagem à ressurreição de Cristo. E se nós lermos a tese doutoral do pastor Samuel Bacchiocchi, né? From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo, ele mostra claramente de que a origem da observância do domingo como um dia santo se deu pela Igreja Romana. E esse pastor adventista, que faleceu há uns 7, 8 anos atrás, defendeu sua tese na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E eu tenho aqui uma cópia da sua tese, original. E nesta tese você tem ali o imprimato do Vaticano. Ou seja, eles estão dizendo, ao colocar o seu imprimato nessa tese, que esse doutor está afirmando é verdade. Então, através da imposição de um dia de guarda, virá um sistema perseguidor para aqueles que não aceitarem. Então, isto será a imagem que a segunda besta fará a primeira, com a intenção de levar todos os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Pastor Arilton, muito interessante isso aí, né? Essa ligação da imagem da besta, a questão aí do domingo. Quem sabe o senhor poderia citar algumas evidências bíblicas que dê para a gente identificar o domingo assim como uma oposição. A gente sabe que o sábado é o sinal de Deus, né? Como é que a gente poderia citar, citando a Bíblia, né, colocar o domingo realmente como esse elemento chave aí nessa união que o senhor descreveu? Pastor Eliezer, você sabe, né, que você mencionou aí o sábado como um sinal de Deus, né? Nós temos textos como Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, que declaram claramente de que o sábado é o sinal entre Deus e seu povo. Por outro lado, nós temos uma profecia lá de Daniel 7, 25, falando do chifre pequeno, né, que é uma alusão ao papado também, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Em Daniel 8,12 é dito que ele deitaria por terra a verdade, o que ele fizesse iria prosperar. O que é que veio historicamente para ocupar o lugar do sábado? O domingo. Então, se o sábado é o sinal entre Deus e seu povo, aquilo que se opõe a este sinal, tornar-se-á o motivo pelo qual haverá um movimento ecumênico e tornar-se-á o caminho para o surgimento de um novo sistema perseguidor. Alguns estão falando, né, de uma nova ordem mundial. E, de fato, isso vai acontecer porque isso está previsto, né? Nós chegaremos, então, de todos os lados a termos aí desejos para que haja uma liderança mundial, né? Um governo centralizado. E isso vai acontecer, especialmente quando os Estados Unidos derem poder à primeira besta ao papado.
Agora, quando nós analisamos, então, o sinal entre Deus e seu povo, quando a gente analisa a lei de Deus, o quarto mandamento que tem sido pisado, e como o domingo, de forma fortuita, né, acabou ocupando o lugar do sábado, sem ter na Bíblia um único texto que fale de sua santidade, a gente pode entender, sim, que o sábado é um sinal de Deus, por extensão sua lei, e que o domingo será, então, a tentativa humana de ocupar a posição divina. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 7, você tem ali uma cena de selamento, os 144 mil, e é claro que receber o selo de Deus significa receber o selo da aprovação divina. E esse selo, ele fala não apenas do pertencimento desse povo ao Cordeiro, mas fala do caráter que eles desenvolveram semelhante a Cristo. E é claro que para termos um caráter semelhante a Cristo, nós precisamos andar no caminho dele e obedecer sua lei. Jesus declarou, em João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós não pregamos salvação pelas obras, nós não pregamos que mandamento salva, mas nós pregamos que uma vez salvo, somos salvos para obedecer. Sábado e lei não salva ninguém, mas evidenciam quem está salvo. Então, o sábado e o domingo, eles serão a pedra de toque nesse grande conflito final que nós teremos agora. O mundo vai se dividir em dois caminhos, em dois partidos, dois grupos, e todos nós teremos que escolher de que lado nós vamos ficar. Muito bom. Tem muitos textos bíblicos, né, que fundamentam essa crença, né, de que o sábado é um dia especial e que a gente vai ser especialmente provado no que diz respeito ao dia da adoração. Muito obrigado. Interessante, e pastor Hilton, agora a gente está convivendo muito com a Covid, essa pandemia, né, que mudou a nossa maneira de viver. O senhor consegue ver, assim, essa pandemia, ela acelerou algum tipo de comportamento mundial, ajudou a conduzir algumas coisas que facilitassem essa questão de um decreto mundial visando, por exemplo, o decreto dominical, como a gente está falando aqui agora? Pastor Charles, eu diria que não apenas a pandemia. Se nós voltarmos um pouquinho na história recente, né? Estou falando de 2001, né? Os atentados às Torres Gêmeas. Você vai se lembrar, né? Desse atentado, 2001, não foi isso? 2001. Foi 2001. 11 de setembro. Então, veja, quando aconteceu esse atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, os Estados Unidos, eles são um país de total liberdade religiosa. E ninguém é preso sem um motivo claro na lei. Mas o que aconteceu logo após aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas? Milhares de pessoas foram presas por simples motivo de acharem que eram suspeitas de alguma forma. Então, a própria legislação, ela está submetida a uma situação de caos. Então, numa situação de ameaça à segurança nacional, algumas leis podem ser quebradas de uma forma mais simples que você possa imaginar. Então, isso vai acontecer nesse tempo do fim. E um outro detalhe, agora referindo-se à pandemia, o que está acontecendo nessa crise mundial? Nós estamos aí só no Brasil nos aproximando de 500 mil de mortos. E as pessoas estão falando aí que grande parte dessas mortes se deve a irresponsabilidades, né? Não vamos apontar para A ou B, mas todos nós sabemos, sim, que houve falha humana no gerenciamento de recursos que levou muitas pessoas à morte. Isso tudo levanta uma teoria. Nós tínhamos que ter um governo mais centralizado. Nós tínhamos que estar unidos num só propósito. E se isso acontece em vários países, como a pandemia hoje está mostrando, cada vez mais o apelo para uma entidade, para um governo mundial, ele ganha força. É isso que vai acontecer. E aqueles que estão esperando a chegada do decreto dominical, num viés teológico, talvez eles vão se decepcionar. Eu acho que o domingo ele vai vir num outro viés. O domingo não vem na tentativa teológica de se provar que o domingo é o dia santo e não o sábado. O domingo vai ser imposto como uma solução para a humanidade. Ele vai ser imposto porque nós precisamos de um dia para a família.
Nós precisamos de um dia para ajudar o nosso planeta, a nossa casa, né? Ele vai vir com viés ecológicos. Nós precisamos um dia por semana desligar nossas fábricas e ninguém trabalhar, porque as pessoas estão adoecendo por serem workaholics. Então, veja, existem N motivos que o domingo vão ser colocados para a defesa do domingo. Na realidade, todos os argumentos que a gente usa para mostrar o sábado e como Deus colocou essa bênção em nossa vida, desculpa, vão ser agora apontadas para o domingo. Então, ele vem num viés sociológico, ecológico, entendeu? E isso tudo vai nos levar ao estabelecimento de uma hegemonia, de um poder, de um governo único. E alguém vai ter que ser nomeado para liderar esse movimento. E é claro que, finalmente, vai ser colocado mais uma vez, como aponta a profecia, no poder papal. Olha só, pastor, interessante, né? Algumas pessoas, às vezes, quando ouvem a nossa abordagem sobre essa questão do decreto dominical, dizem assim, mas já existiram muitos decretos dominicais, havia nos Estados Unidos, na época que a Igreja Adventista surgiu, e ao longo da história tem cidades que já fazem decretos assim. Qual que é a diferença entre esses que existem hoje e este outro que você está descrevendo aí para a parte final? E o que faltaria para esse decreto acontecer? Eu sei que não tem muito tempo para a gente responder essa pergunta, mas tenta ser sucinto aí. Veja, no tempo de Ellen G. White, né, uma das cofundadoras da Igreja Adventista, houve um grande movimento nacional em favor de uma lei dominical. E vários estados americanos aderiram, né, e lançaram lá em suas assembleias estaduais o decreto dominical. Mas nós tivemos aí, né, um jovem, né, que foi um grande representante. Você tinha aquela dupla, né, Jones e Wagner, né, esses dois jovens que defenderam aí a justificação pela fé e tudo mais. Um deles também tornou-se ali especialista na questão das leis dominicais. E ele chegou até mesmo a discursar no Senado norte-americano em defesa do não estabelecimento de uma lei dominical. E foi muito importante o seu discurso ali. Finalmente, não foi uma lei nacional. Vários estados tomaram, inclusive a Califórnia. E por causa dessa decisão lá, um dos filhos de Ellen G. White, né, o Willie White, que trabalhava na ocasião na Pacific, né, a nossa editora lá na Califórnia, ele foi preso por ir trabalhar num domingo, né? Então, várias pessoas foram presas por decretos estaduais, mas não houve uma legislação nacional. Eu acho que essa é a grande diferença, é a marca. Nesse momento final, haverá uma legislação nacional, e quando ela for nacional, ela será copiada pelas outras nações do mundo, e a gente entende que chegará a ser um consenso mundial, um dia separado para a família, para a religião, para a ecologia, e esse dia será o domingo, e então nós teremos aí os últimos eventos proféticos descritos na Bíblia. Okay. Excelente. Muito Olha, bom, né? A vontade era de continuar fazendo perguntas. Bom, o pastor Ramos, a gente não pode continuar fazendo perguntas para o pastor Arilton, embora a gente sentisse vontade, mas o senhor tem alguns livros para indicar para a gente responder as nossas dúvidas sobre esse assunto, não tem? Sim, estou aqui com eles na ponta da língua, né? Porque certamente a gente tem que estudar mais esse tema, né? Então, a Casa Publicadora, o pastor Arilton conhece alguns desses livros, né? Ela tem alguns excelentes livros sobre esse tema. Tem um chamado Apocalipse 13. Né? A nossa equipe vai colocar aí no chat os links para esses livros. Né? Apocalipse 13 é um livro excelente sobre o tema que nós estamos vendo. Também tem 2 livros do pastor Vanderlei Dornelles, né? O Último Império é um deles. E o outro deixa eu ver na minha colinha aqui, Pelo Sangue do Cordeiro, né? Senão eu posso falar errado o título dos livros. Tem ainda também um mais simples, né, mais objetivo, uma linguagem mais leve, do pastor Bullion, Terceiro Milênio. E para quem gosta de um negócio mais hard mesmo, tem uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. Tem um sobre Daniel e outro sobre o Apocalipse do Maxwell. Né? Então são livros excelentes que quem gosta de profecia tem que estudar esses livros. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Legal, olha aí, você ampliou a visão para o povo poder continuar estudando. Última pergunta, pastor Arilton. Última. Está preparado?
Vamos lá, né? Então, Antes tá de bom. você fazer uma pergunta, deixa eu só Ah. aproveitar também. Eu publiquei um livro sobre Apocalipse também, que eu tenho que mandar para vocês dois, viu? Para vocês botar na listinha de vocês, viu? Mas Oh, pode falar, fala para nós que já... Apocalipse, a Batalha Final. É um livro de 300 páginas, onde são abordados todo o livro onde é abordado todo o livro de Apocalipse, e esses autores que vocês mencionaram foram todos consultados, além dos nossos professores, como a Stefanovic, a John Paulin e outros mais, tá bem? Arilton.com é o site que tem esse livro disponível. Olha aí, ó, mais um livro para a sua lista, pastor Ramos. Já anotei aqui, né, Batalha Final, vou colocar no Clube do Livro aqui para os pastores da União Sul. Legal. Pastor Arilton, última pergunta. Como cristãos, qual deve ser nossa atitude diante dessas profecias, da bênção, do decreto dominical? Medo, qual deve ser nossa atitude? Eu queria relembrar aqui uma fala, né, da própria Bíblia, né? Ao acontecerem essas coisas, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. E eu queria terminar minha participação com vocês com uma frase que eu li outro dia do querido Billy Graham. Ele disse assim: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Eu acho que é isso. Amém. A gente Amém. sabe a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Nós não temos que temer. Por quê? Porque maiores são os que estão do nosso lado. Então, o Salmo 125, versículo 1, né, diz isso, né? Que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem. A nossa confiança está em Cristo. A nossa fortaleza é Deus. E se nós estamos com Cristo no coração, não temos nada que temer. A história vai terminar bem. E de acordo com os livros apocalípticos de Daniel e Apocalipse, os santos, eles finalmente receberão o reino. E como disse a Billy Graham, né? Eu li a última página da Bíblia. A última página da Bíblia é Apocalipse 21 e 22. E lá está descrito a Nova Jerusalém. E uma coisa me chama muita atenção nessa descrição. O que é? A cidade é perfeita. Tudo que nós jamais sonhamos. Mas só tem um detalhe. A cidade está vazia. E ela está vazia porque os candidatos a morarem lá sou eu e é você. Somos Amém. nós. Está chegando o dia de nós irmos para casa. Vazia Que por benção, enquanto, né? Eu quero estar Por lá. enquanto. Você também quer estar lá? Escreve aí, ó. Se você quer estar lá, escreve aí agora no comentário. Eu quero estar lá, porque está vazia por enquanto, né, pastor Arilton? É Por isso enquanto aí. vazia. Estamos a caminho. Logo, Eu e a minha logo casa, estaremos né? lá. Amém. Eu e a minha casa. Muito bom. Olha Pastor só, Arilton. pastor Charles. Fala lá, pastor Ramos. Se o pessoal gostou da live, gostou da explicação que o pastor Arilton apresentou para a gente, eles O podiam que é que tem curtir, que né? fazer? Eles podiam Curtir. dar um like para a gente, né? Olha, se você gostou, né? Dê um like aí. Duas coisas, então. Curtir e compartilhar. Ó, o pessoal está escrevendo, eu estarei lá. Curtir e compartilhar. Amém. Curtir e compartilhar e escrever eu quero estar lá. 3 coisas só. Pastor Arilton, nós queremos agradecer muito ao Senhor, mas gostaríamos de pedir mais uma última coisa antes da gente anunciar o tema da semana que vem. Daqui a pouquinho a gente já vai anunciar o tema da semana que vem. Vai ter na semana que vem, então? Vai, segunda-feira, que com beleza. certeza. Só a gente não vai dizer ainda o tema, depois da oração do pastor Arilton. O senhor pode, por favor, orar por nós, pastor? Claro, amigo. Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado porque temos em nossas mãos a Tua palavra. E através da profecia, nós podemos antever um futuro glorioso que aguarda o Teu povo. Nós sabemos que nações irão se levantar, reinos irão surgir, uma grande batalha ainda terá lugar, mas a vitória já é nossa, porque há 2000 anos atrás, Cristo venceu por todos nós ao morrer naquela cruz. E obrigado porque Ele está voltando agora, não com a coroa de espinhos, como colocaram em sua cabeça, mas com a coroa de ouro. E Ele volta vencendo e para vencer. E Ele vem para buscar a todos os que o amaram
e se prepararam para a sua volta. Abençoe, Pai, a todos nós que estamos nessa live agora. Abençoe nossas famílias e ajude a cada um de nós em nosso preparo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.